Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Rogério Peninha. Vamos para mais uma aula de História do 7º ano, aula de número 20, referentes à apostila Ser Somos, volume 2, páginas 50 até 60. O tema de nossa aula hoje será a África subsaariana. Os objetivos de nossa aula será reconhecer a diversidade étnica, cultural e política dos povos do continente africano, compreender a formação, a organização política, social e cultural dos reinos africanos a partir dos primeiros séculos da era cristã, identificar a influência muçulmana nos reinos de Gana e Mali, e reconhecer as tradições culturais africanas em diferentes manifestações no Brasil contemporâneo. Ok. A cultura africana ocupa um papel muito importante na sociedade brasileira. Existem diversos aspectos de nossa sociedade que foram influenciados por práticas sociais de povos africanos. Nos hábitos, costumes, festas, comidas, danças, ritmos musicais são exemplos de quanto o Brasil e a África são unidos pela história. Ou quem nunca ouviu palavras como moleque, banguela, samba, cafundó, cafuné, giló, já incorporadas na nossa língua portuguesa, faladas aqui no Brasil? Bem, a África é um continente onde nasceram os primeiros seres humanos e o berço de vários reinos e civilizações antigas. As sociedades africanas organizaram-se de diversas formas no tempo, no curso da história. Seja em pequenos grupos de caçadores e coletores, ainda como no Paleolítico ou no Neolítico, em aldeias, grupos de aldeias, ou chegou a ter até mesmo reinos grandes centralizados sob um líder, um rei ou um faraó. E nessa aula nós vamos conhecer alguns desses reinos, como o reino de Gana, o reino de Mali e povos como os Iorubás e os Bantus. Ok? Mas vamos conhecer um pouquinho melhor do continente africano. A África, então, nós podemos dividi-la geograficamente em África do Norte, essa parte setentrional da África, margeada pelo Mar Mediterrâneo, e essa região centro-sul da África, chamada de África subsaariana. No meio, nós temos um grande deserto, o deserto do Saara, que é o maior deserto do mundo, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, quase do tamanho do Brasil. E entre o deserto e a parte subsaariana, nós temos uma região transitória chamada de Sahel, onde várias caravanas de comércio atravessavam os desertos do Saara de norte a sul e de sul a norte, fazendo trocas de mercadorias através de caravanas de camelos, desde a antiguidade. Bem, a história desses povos só é possível através de análise de fontes materiais, ou seja, de resquícios que essas populações deixaram para nós, ok? Como este vaso de bronze que vocês têm na seção raio-x da página 52, ok? Então, vamos ver aqui no mapa quais serão esses reinos que nós vamos estudar. Vou abrir aqui um pouco o mapa. Nós vamos estudar essa região aqui, em verde, o reino de Gana, formado a partir do século IV, que depois será engolido pelo reino de Mali
essa regiãozinha aqui, formado a partir do século XIII. Nós vamos ver também, aqui em verde mais claro, né, o povo Iorubá. E em toda essa região centro-sul africana, né, nós vamos estudar os povos bantus, ok? O reino de Aksum, o reino de Kush, vocês devem ter visto no ano passado. Vamos falar um pouquinho, então, das características gerais de Gana. Bem, eles se organizavam em agrupamentos de aldeias centralizadas por um rei, que era conhecido como Gana, né? Por isso o reino de Gana. E este rei cobrava impostos de todo esse território, ok? Bem, nós temos duas capitais importantes nesse reino. Kombi Salé, que vai em seu auge ter mais de 20 mil pessoas, e 10 quilômetros ao norte, como se fosse uma cidade campal, né? Um bosque, a cidade de Gaba. Eles vão ser exímios metalúrgicos e o conhecimento da metalurgia vai propiciar uma superioridade militar, né? Eles conseguiam fazer aí protetores de armadura, pontas de flecha, pontas de lança de metais que era superior então aos paus e pedras e ossos que os outros grupos que lutavam com eles tinham, né? Por isso o domínio de Gana por um período muito longo no tempo. Mas Gana vai se destacar realmente na produção de ouro. Gente, até o século XVIII, Gana será o maior produtor de ouro para o mundo, ok? Só vai ser superado pelo ouro mineiro do Brasil, quando os portugueses exploravam Minas Gerais, né? Bem, vamos falar agora de Mali. Mali vai ter uma grande influência islâmica e vai ter sua origem lá no século XIII, quando apenas um indivíduo passou a ter o título de Mansa, né? Mansa era o nome dado ao rei que centralizou o poder em Mali. Eles também vão expandir seus territórios, né, controlando todo o reino de Gana, como nós podemos ver lá no mapa, e também outros territórios com diferentes formas de organização social. Então, o reino de Mali ele não tinha uma única forma social. Ele dominou vários povos diferentes, seja sociedades aldeões, quanto grandes cidades-estados, né? Os soberanos do Mali eles vão se converter ao islamismo e o declínio dessa sociedade vai se dar entre os séculos XV e XVI, entre 1500 e 1600, através de disputas internas. Ou seja, os próprios habitantes de Mali vão lutar, os chefes, né, locais vão lutar entre si pelo poder do Mansa e vão enfraquecer o reino do Mali, que vai ser logo dominado por potências estrangeiras, né? Durante as grandes navegações. Vamos falar agora dos Iorubás. A sociedade Iorubá marcou profundamente a cultura brasileira, né? Expressões como Obá, Babalorixá, Candomblé, que vai ser uma expressão de fé, né? Que é uma fusão entre o cristianismo e as crenças Iorubá, né? O Candomblé. Bem, os Iorubás eles vão ocupar uma grande região da África, no vale do rio Níger, né? Nessa região aqui, onde hoje é a Nigéria, Benin, Togo, né? E eles se organizavam não como um reino centralizado, mas como um conjunto de cidades-estados
ou seja, cidades que se autogovernavam e que tinham crenças e costumes em comum, ok? Então, não tinha um rei que imperava em todo o local. Eles apenas tinham crenças e costumes em comum, por isso, uma cultura iorubá. Eles eram governados pelos obás, que eram figuras ligados na crença deles, né? Na crença religiosa deles, ligados aos deuses deles, né? A comunidade iorubá tinha em comum, como eu falei antes, a crença de que eles descendiam de um só Deus, Oduduá. Bem, vamos falar agora dos bantus. Bantu é uma expressão usada para falar de vários povos diferentes, né? Esses povos, como nós vimos aqui no mapa, ocupavam uma região vastíssima do território africano, ok? Mais de 2/3 da África eram ocupados por povos bantus e que falavam línguas do mesmo tronco linguístico, ou seja, eram línguas que tinham a mesma fonte, né? O mesmo tronco linguístico. Por isso, povos bantus. Incluía povos que se organizavam de formas diversas, incluindo comunidades nômades até grandes reinos, como o Grande Zimbábue e o Manicongo. Eles influenciaram grandemente a cultura brasileira, né? Porque milhões de bantus foram trazidos para o Brasil escravizados desde o século XVI até o século XIX, ok? E nós podemos perceber essa influência bantu tanto na alimentação como as comidas canjica, o angu, o quiabo, o dendê, quanto na língua, com palavras como maracutaia, moleque, marimbondo, lenga-lenga, caçula, e também nas festividades, como a congada e o bumba meu boi, nos ritmos musicais, como o samba, e nos instrumentos musicais, como o reco-reco, cuíca e o ganzá. Bem, vamos ver então quais são as atividades nossa para a semana. Sessão para organizar as ideias, páginas 61 e 62. A sessão teste seus conhecimentos, né, as questões da página 62. E a sessão interpretando documentos da página 63. Portanto, todas as atividades entre a página 61 até a 63. Ok? Até a próxima semana. Tchau!